Olá, minha gente querida! Mais um programa Capelania, gente cuidando de gente. Meu nome é Helene Vassão, eu sou capelã hospitalar pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, também trabalho na capelania do Mackenzie e dirijo o curso de capelania hospitalar em EAD, que você pode encontrar no nosso site capelanianasaude.org.br. Você é muito bem-vindo a mais este programa tão especial, num mês especial, Outubro Rosa. Estamos falando sobre prevenção do câncer, não só do câncer de mama, mas do câncer de um modo em geral. E nós temos trazido gente muito boa para falar com a gente aqui. E hoje eu quero apresentar daqui a pouquinho uma pessoa muito querida, muito especial para você também. Eu quero ler para você algumas coisas interessantes que eu achei a partir da Bíblia. O Salmo 119 diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Esta é a verbalização da emoção de quem acabou de descobrir que está com câncer, ou que tem uma recidiva da doença com metástases. Sentimentos de medo, de frustração, de insegurança assolam o coração dessa pessoa. Jeremy Taylor, no livro chamado Antes de Partir, disse assim: na doença, a alma começa a se vestir para a imortalidade. Não é verdade que aos poucos nós vamos percebendo que não somos tão fortes, tão independentes, podíamos resolver a nossa vida por nós mesmos? De repente, a doença nos coloca um freio. Nós temos que parar, reavaliar a nossa vida, reavaliar a nossa história, a direção para a qual estamos caminhando e ver se estamos no rumo certo. Se aquele em quem estamos confiando realmente é fiel, se é uma fonte sólida que pode nos amparar em meio aos temporais da vida. E esse autor, Jeremy Taylor, continua dizendo: a maneira como reagimos à doença, os valores que cultivamos, refletirão em quem nos apoiamos durante as tempestades da vida, em nós mesmos, em outros ou no Senhor. Um sistema imunológico forte pode repelir bactérias, infecções virais e por fungos, diz Dr. Harold Koenig, bem como diminuir a probabilidade de desenvolvimento de um câncer e reduzir a propagação de metástases se o câncer se desenvolver. Há muitos mecanismos pelos quais a religião pode estender a duração da vida e aumentar a qualidade e o propósito da vida. Quando nós falamos num sofrimento, numa aflição, nós também falamos sobre aquele que está conosco em meio a toda aflição, aos momentos difíceis, e Ele nos consola, anda conosco, segura a nossa mão e não nos deixa sozinhos durante todo o percurso. O Salmo 119 diz: o que me consola na minha tristeza é isto, que a tua palavra me vivifica. Quero apresentar agora a nossa convidada e lembrar a você também que nós estamos aqui com o nosso celular e você pode entrar em contato conosco através do chat do programa Capelania, gente cuidando de gente, na rádio e na televisão da IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, entre, faça a sua colocação, faça a sua pergunta, porque no final nós vamos estar conversando com você também aqui.
Quero então apresentar agora a nossa convidada. O nome dela é Thelma Feltrin e ela é nutricionista. Ela é membro dessa igreja presbiteriana de Pinheiros. Também ela é mestre pela Faculdade da Saúde Pública da USP. Atuou por 10 anos como nutricionista clínica no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ela é professora do curso de graduação em nutrição da Universidade 9 de Julho desde 2007. Thelma, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando da sua vida, da sua história e também nos ensinando sobre nutrição. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando, é sempre um privilégio a gente contar o que Deus faz nas nossas vidas através, muitas vezes, da doença. É verdade. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu tive o câncer de mama com 37 anos e foi a primeira vez que eu tive. Na verdade, eu tive ele 2 vezes e não foi uma recidiva, foram 2 cânceres primários, mas ninguém gosta de receber essa notícia, né, Eleni? Terrível. A gente se abala, ninguém espera. E quando eu tinha 37 anos, eu tenho 2 filhas, hoje elas são adolescentes, mas elas eram pequenas na época. Então a gente meio que perde o chão, né, quando recebe essa notícia, até porque existe muita a ideia de morte quando se pensa em câncer, né? Sim. Então logo vem à nossa mente que nós vamos morrer. Então, com 37 anos eu tive o câncer, fiz cirurgia, fiz o tratamento, o câncer de mama, né? Fiz todo o tratamento. E depois de 6 anos fazendo o tratamento, já tinha praticamente a ideia de estar curada. E aí eu tive novamente um outro câncer na mama. E então isso está fazendo 5 anos, né, da segunda vez. Então faz 10 anos da primeira e 5 anos da segunda vez. Então a gente fica tentando achar uma justificativa, né? Porque a gente sabe que o câncer ele é uma doença que tem vários fatores envolvidos. E a gente fica querendo achar, mas onde está esse fator de risco na minha vida? O que me levou a ter esse câncer, né? Minha família não tem, eu não fumo, eu não bebo, eu tenho uma alimentação regrada, eu tenho um bom estilo de vida. Então, como que eu fui ter o câncer, né? E aí, quando você elimina todas as possíveis justificativas ou fatores de risco, eu acredito que é aí que a gente se volta para Deus e entende quão frágeis nós somos, quão limitados e que a nossa vida está nas mãos dele. Sim. E ele permite, sim, que a gente adoeça, e ele pode nos usar através dessa doença, e principalmente eu acredito que a gente é moldado quando a gente passa por uma enfermidade como essa, né? A gente se volta mais para Deus, a gente entende que nós somos seres humanos limitados e que precisamos de Deus para nos confortar nesse momento, Sim. nos apoiar, e é dele que a gente consegue essa força, né, para lutar contra uma doença, né, que a gente sabe que tem toda essa questão do medo da morte. Né? Sim. Me lembro quando você chegou na minha sala, nessa segunda etapa do câncer, e você estava com uma echarpe na cabeça, né, sem cabelo algum, com um ar sereno, mas ao mesmo tempo questionador. E foi um bom tempo que nós pudemos trabalhar juntas em aconselhamento bíblico, diante de todos os porquês. Exato. Né? Eu lembro que eu cheguei na segunda vez, né, que eu tive o câncer, que eu fui buscar o aconselhamento, porque na primeira vez, eu lembro muito de um médico, Eleni, que falou para mim assim, olha, quando acabou o tratamento, ele falou, vira a página da sua vida. E eu acho que eu virei assim, hoje refletindo, eu acho que eu arranquei a página da minha vida, né? Essa primeira vez. Então, Nunca mais eu vou ver isso. Exato, já tive uma vez, eu não preciso mais me preocupar com isso, vida que segue. E aí, quando você tem a segunda vez, aí você para e reflete. Bom,
preciso realmente repensar a minha vida, né? Você comentou logo no comecinho do programa, a gente se volta mais para Deus, né? Diante da enfermidade. A gente lembra que nós somos passageiros aqui na Terra, né? Nós temos um tempo pré-determinado por Deus. É verdade. E a doença nos faz lembrar isso, nos faz lembrar que a gente vai morrer. E eu lembro muito quando você me deu um livro para ler, né? Aquele que é 30 dias, né? 30 dias para viver. 30 dias para viver. E eu lembro de uma vez eu estava no AC Camargo, no tratamento com aquele livro, né? Então você imagina as pessoas do seu lado, né? Todo mundo com câncer também fazendo um tratamento e te via ali com aquele livro, mas o que significa isso, né? Mas ali você começa então a refletir que, lembrando que a gente vai morrer, você passa a mudar o seu modo de viver. Exatamente. Né? Você começa a se perguntar, o que eu estou fazendo da minha vida aqui, nesse tempo que Deus nos dá para viver? Que legado eu estou deixando para os meus, não é verdade? Porque às vezes a gente se acha tão eterno no sentido de ficar aqui na Terra com uma boa saúde, que a gente é pego de calça curta, né? No sentido de, nossa, que susto, eu esperava que todos os outros, mas eu nunca pensei que aconteceria comigo mesmo, e principalmente pela segunda vez. Exato. A gente não acorda lembrando que vai morrer, né? Mas a doença traz essa reflexão, e eu dou graças a Deus por Ele permitir, né, que eu passei por esse vale da sombra da morte, porque ele é um vale da sombra da morte, mas a gente não fica com o olhar só no vale da sombra da morte, a gente olha para o Deus que passa com a gente nesse vale da sombra da morte, né? Então, aqueles momentos que eu tive essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais, a gente se debruçou na palavra de Deus e viu que a gente passa por esses momentos, mas isso fortalece a nossa fé, isso nos dá esperança, né? Nos faz lembrar que nós temos um Deus que está preparando um lugar para a gente. Exato. E isso meio que tira um peso de nós, né, Eleni? É uma esperança que vai além da esperança de cura. Exato. É verdade? Exato. É muito maior. E hoje eu tenho esse olhar assim, às vezes a gente está orando, né, por pessoas que estão passando pela doença, é lógico que a gente quer que cura, mas a gente tem que entender que às vezes não vai curar. E que se não curar, estava nos propósitos de Deus, né? E Ele vai continuar sendo grande como Ele é se Ele fizer a cura, né? Então isso, e a gente também tira um pouco daquele peso de achar que a gente não pode morrer, né? Eu tinha essa ideia no começo, eu não posso morrer. Somos insubstituíveis. E as minhas filhas, né? E as minhas filhas que são pequenas. E aí, quando eu tive a segunda vez, eu entendi que eu podia morrer se fosse necessário, se fosse da vontade de Deus, né? E que Ele supriria as necessidades daqueles que ficariam aqui. Que delícia é poder confiar nesse Deus, não é verdade? Porque quem não confia em nada, confia só em si mesmo ou na ciência, fica sem chão, não tem para onde correr. Fica desesperado demais, né? É isso mesmo. Então, a gente aprende a descansar em Deus, né? Sim. Aprende a confiar nele totalmente e entender que Ele supre todas as nossas necessidades. É verdade. Deixa eu mostrar para você, gente. Esse livreto aqui, Deus Não Se Esqueceu de Você, eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil quando eu tive câncer. Quando eu tive um câncer de tireoide, tive que fazer uma cirurgia, não precisei fazer um tratamento posterior, mas como foi importante trabalhar em cima de todas essas questões que a Thelma levantou agora e repensar a minha vida. E neste livreto aqui eu coloquei também o testemunho de outras duas pessoas. A Cláudia Kiyomi-Sumi, que trabalha conosco na Secretaria da Associação de Capelania, e também o Dr. Rudi Uchoa, médico, paliativista, cirurgião, otorrino, anestesista, que chegou para mim numa das consultas e ele falou assim, agora vamos trocar de papel.
porque eu tenho que te contar que eu estou com câncer, tenho 40 anos, conheço a doença, conheço as metástases que estão surgindo pelo meu corpo e eu tenho, no máximo, 1 ano e meio de vida para viver. E eu quero lidar com a minha vida em todos os aspectos e preparar a minha família para isso também. Então, aqui tem o depoimento dele no primeiro impacto sobre a sua vida quanto à doença. Muito interessante, e esse livrinho vai falar muito ao coração daqueles que estão, talvez, vivendo pela primeira vez essa notícia ruim e como vai fortalecer o coração dessas pessoas, porque está todo em cima da esperança bíblica, da esperança que só o Senhor pode dar. Thelma, o que mudou na sua relação com Deus durante e após essa sua luta contra o câncer? Eleni, eu lembro que quando a gente começou a fazer o aconselhamento, você me alertou para que eu tirasse os olhos apenas da doença e me voltasse para Deus. E a gente começou então, né? Você me fornecia o material para que, ao longo do tratamento, eu distribuísse isso, né? Porque quando a gente faz tratamento de quimioterapia, a gente vai para o hospital, a gente espera, né, um tempo grande ali. E um dos materiais que você me deu foi esse livreto que você acabou de citar. E eu lembro de experiências assim muito marcantes nesse momento, né? Eu distribuí o folheto enquanto eu esperava. E eu lembro de uma médica que estava se tratando, pegou o livreto, leu. Ela tinha sido colega de trabalho do Dr. Rudy. E ela veio falar comigo, querendo saber sobre ele. Enfim, então a gente começa a ver como Deus, ele nos usa até em momentos de dificuldade, né? Como o tratamento de uma doença. Sim. Então, a gente, quando fica doente com uma enfermidade como um câncer, e que a gente fica debilitado e que a gente depende de muitas outras pessoas, né, ao longo do tratamento, a gente se volta mais para Deus. A gente parece que é como se Deus desse um chacoalhão em você, né? Fala assim, olha, deixa eu te mostrar quem comanda a sua vida. Né? E aí, então, você passa a dedicar mais tempo nesse relacionamento com Deus. A buscá-lo mais através da oração, através da leitura da Bíblia, até para buscar esse conforto e o que eu vou fazer da minha vida dali para frente. Né? Ele me curando, o que eu vou deixar de legado? Como que eu vou viver de modo a engrandecer esse Deus? Sim. Porque essa é a nossa razão de estar aqui. É verdade. Então, muitas coisas passam a não ter valor, né, nessa nossa vida terrena. Então, a gente usa novas lentes para olhar a vida e o mundo, Exato. não é verdade? E a gente se torna muito mais empático também. Talvez a gente passasse de largo ao ver algumas pessoas em situação semelhante, ou ficasse com dó, Sim. piedade, mas não fosse ao encontro delas como você pôde ir e ser bênção na vida de outras pessoas que estavam fazendo tratamento ao seu lado. Exato. Então, a gente, quando tem essa tranquilidade, né, de descansar nos braços de Jesus, entendendo que Ele está com a gente passando por aquele momento difícil, tudo fica mais tranquilo da gente levar. Né? Eu lembro de alguns momentos no tratamento, né, das pessoas virem conversar ali nessa sala de espera a partir de um material que você deu, né, e que fala desse Deus tão amoroso. Então, o nosso relacionamento, o meu relacionamento, ele se estreitou. A gente passa a buscar mais a Deus, né? Sim. Eu entendo que Ele às vezes nos coloca na horizontal para a gente olhar para Ele, né? Para a gente olhar para cima. Sim. Thelma, o tratamento do câncer pode envolver cirurgia, radioterapia, quimioterapia e traz sintomas diferentes. Quais cuidados com a alimentação, agora entrando também na sua área profissional, a mulher deve ter durante o tratamento para contornar esses sintomas? Bom, então ficou, uma vez que eu vivi
o câncer de mama e tive muitos sintomas, antes eu tinha um conhecimento teórico, né, sobre essas questões ligadas à alimentação, e aí ele passa, então, agora a ter, depois de ter vivido alguns desses sintomas, uma coisa mais prática. Quais sintomas são mais comuns? Tá. Então, tudo vai depender, né? Porque não obrigatoriamente vai fazer numa sequência lógica, né? Assim, de ser cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Tem mulheres que vão precisar fazer radioterapia e quimioterapia antes de fazer a cirurgia. Sim. Mas a radioterapia, ela acaba no câncer de mama, ela acaba trazendo efeitos mais locais, né? No local onde está fazendo a radiação. Então, é como se fosse uma queimadura no local, né? A gente faz sucessivas sessões de radioterapia e isso pode trazer aí uma queimadura e um cansaço, né? É como se a gente estivesse tomando um grande banho de sol, né? Então, fica aquele cansaço. Já a quimioterapia, ela traz efeitos que interferem mais na nossa alimentação, porque às vezes a gente tem boca seca, às vezes a gente tem problemas intestinais, e a imunidade, né? Você comentou sobre o cabelo, a nossa imunidade cai nesse período, e junto com ela a gente perde algumas células, né? Que são, por exemplo, as células do cabelo, que são essas células que a gente divide muito rapidamente. O quimioterápico, ele tem esse efeito. Então, em relação à alimentação, eu queria falar principalmente sobre a imunidade. Porque quando a gente tem uma alimentação saudável, equilibrada, a nossa imunidade também acaba melhorando. Esse é um dos fatores, né, para a gente melhorar a imunidade. Então, ter essa diversidade de alimentos, né, uma refeição colorida, ela traz nutrientes, né, não precisaria ficar aqui falando sobre vitaminas, minerais, termos técnicos, mas basta eu ter essa diversidade de alimentos, de ter vegetais, de ter frutas, de ter laticínios, cereais, sementes, isso vai trazer essa diversidade. Mas com a imunidade baixa, um cuidado muito importante que as mulheres precisam ter é quanto à higienização, ou quanto à origem desse alimento. Porque quando a nossa imunidade está baixa, a gente fica mais suscetível a contrair qualquer tipo de infecção. Então, esse cuidado, né, que a gente tem com a higienização dos alimentos e saber a origem, num período aí propício da quimioterapia, onde a nossa imunidade cai muito, é bom tomar bastante cuidado e evitar até, né, alimentos que você não sabe muito bem a origem, como foi preparado, é importante estar evitando. E aí, diante de cada sintoma, né, então, se ela tem uma boca seca, ela precisa se hidratar um pouco mais, usar alimentos que tenham mais molhos, mais molhados. Se ela tem problemas intestinais, que ela pode ter tanto um intestino mais preso ou até uma diarreia, aí ela precisaria buscar até uma orientação específica para incluir ou tirar aí fibras que ela possa vir a melhorar esses sintomas que ela tem. Muito bom. O pastor Nadir Carvalho, comenta: uso de novas lentes nos momentos de doença. Muito bom ouvir essa meditação. Elude Feltrin está dizendo: muita lição de vida. Maria Sobral está dizendo: esse programa é uma benção. Que coisa boa, graças a Deus. Eu queria falar também, enquanto a gente faz só uma pausa nas perguntas, sobre este acompanhamento à pessoa que está sofrendo, mas por parte da família. Cuidando de quem cuida. Outro livreto que eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil é uma conversa com o cuidador familiar. Aquele que vai levar o seu querido ao médico, vai acompanhar durante o tratamento, vai ficar com ele muitas vezes em casa quando ele está passando mal e não sabe talvez o que fazer. E sempre tem uma pessoa que se dedica mais. Normalmente é a esposa
ou a filha, ou a sogra, que assume o trabalho maior e tem que deixar o seu trabalho de lado, tem que deixar a sua vida de lado e ficar bem condicionado dentro de um ambiente só, cuidando o tempo todo dessa família e dessa pessoa enferma. Pensar em uma mãe que tem outros filhos e está cuidando de um filho ou uma filha que está enferma em tratamento de câncer, ela muitas vezes deixa de lado os outros filhos e como estes sentem. E também essa pessoa que assume tudo e quer fazer tudo sozinha, ela fica estressadíssima, ela tem uma queda imunológica também, deixa de cuidar da sua própria saúde e sai muito prejudicada. Muitas vezes o paciente se recupera e em seguida este familiar acaba caindo enfermo. E muitas vezes ele morre antes daquele querido de quem ele cuidou. Então, como é importante você saber como familiar, como revezar o cuidado, como cuidar daquele querido que está enfermo, sim, mas também deixar que outros cuidem. Então, alguns capítulos só para você saber. Autonomia e independência, em casa ou no hospital. Estou com muita raiva. Onde o Senhor está quando chega a dor? Quando o céu fica em silêncio. Ninguém quer me ajudar. A ansiedade não me deixa dormir. Uma pausa para conversarmos. E o processo de morrer e aprendendo a viver sem o seu querido. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil faz ilustrações em cada início de capítulo e isso suaviza muito a leitura e também diagrama bem as páginas, fica bem gostosa a leitura e eu procurei fazer capítulos extremamente curtos, breves, uma página só, 2 páginas às vezes, porque o cuidador familiar é interrompido tantas vezes. Ele está cuidando do seu querido e ele pega e fala, ai, que bom, vou sentar um pouquinho para ler enquanto ele dorme. Daí entra alguém da enfermagem, quando ele está hospitalizado, interrompe a sua concentração. Você começa de novo, o paciente geme e você vai cuidar dele. Então, o que eu estou falando aqui é a importância de o cuidador familiar também cuidar de si mesmo e ter olhos para cuidar do restante da família. Viver um pouco, sair um pouco de casa, trocar de lugar com um irmão ou irmã da igreja que possa substituí-lo em algumas horas só, para que ele possa tomar um ar, possa ir comer fora, possa ir a um cabeleireiro, fazer alguma coisa que ele gosta de fazer, que fazia parte da sua vida e que agora não faz quase mais parte. Thelma, nós estamos conversando sobre como lidar com o câncer. Como lidar pensando em você como a nossa nutricionista aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também como uma paciente que viveu o câncer 2 vezes e não é fácil tudo isso. Conta para mim um pouquinho como a sua família reagiu, qual foi o envolvimento deles, porque nós sabemos que diante de um mesmo quadro, cada pessoa reage de maneira diferente. Esse apoio familiar, ele é essencial, né, Eleni? A gente, e realmente cada um reage de uma maneira diferente. A gente tem aqueles que não querem tocar no assunto, porque não sabem o que eles vão encontrar de reação do paciente. Então, alguns simplesmente não ligam, né, não telefonam, mas a gente sabe que muitas vezes estão em oração, estão na torcida para que você se recupere.
E tem aqueles que a gente nem esperava, né? Aquelas pessoas que às vezes estavam tão distantes e que nesse momento elas se voltam para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de ânimo. E isso, para nós que estamos passando pela doença, é muito importante, né? Esse apoio, essa rede de pessoas que estão orando por você e que estão se colocando à sua disposição, né? Às vezes tem pessoas que se oferecem, né, para te acompanhar no hospital, para fazer alguma coisa por você, para ficar com as crianças por você. Então, primeiro, o paciente ele precisa aceitar essa ajuda, né? Sim, isso é importante. Exato. Demais, porque às vezes a gente resiste. Resiste. Ah, não, pode deixar, mas como a gente precisa. A gente precisa tirar um pouco essa soberba do coração, né? E entender que a gente é limitado e que a gente então precisa aceitar sim essa ajuda de uma companhia. E a gente aprende também quando a gente não está bem, até por conta dos sintomas que são muito comuns, a gente fala, olha, agora eu não consigo conversar, me liga depois, né? Então, a família, ela tem um papel primordial. E eu queria deixar essa mensagem, né? Se você tem alguém da sua família que está passando por um momento de doença, lutando com um câncer, fale com ela, liga, dê a sua opinião, mas de uma maneira animadora, né? E não, muitas vezes, com uma penalização da pessoa, né? Mas se coloca à disposição, porque isso, mesmo que a gente no momento não precisa, é muito bom saber que tem alguém disponível ali para te ajudar, né? E essa palavra, né, Eleni, eu lembro de uma vez eu entrar num elevador e uma vizinha toda penalizada, né, me viu, acho que eu estava com um lenço na cabeça. E aí, eu soube o que aconteceu com você, mas assim, a gente que às vezes tem que confortar o outro, né? Verdade. Porque eles ficam muito achando que nós estamos assim, na pior condição. E isso nem sempre acontece, porque a gente tem esse Deus que está com a gente, né? Mas a rede de apoio é muito importante. A gente precisa, enquanto paciente, aceitar essa rede de apoio. E também, né, como você estava falando, os nossos familiares, as pessoas que estão cuidando de nós, elas também precisam saber dar esse espaço para o paciente, né? Cuidar, mas não sufocar o paciente de cuidado, porque algumas coisas a gente consegue fazer. Então, eu acho que esse diálogo, né, eu acho que tem que ser um diálogo muito sincero. Olha, isso eu consigo fazer, então deixa que eu faço, eu não sou uma inválida, consigo fazer isso, ou não tenho forças para isso, né? Então, acho que dos dois lados tem que ter essa conversa, esse diálogo e essa abertura para saber até onde vai, né? Você falou uma coisa importante, como é vital estimular a autonomia. Porque alguns pacientes se autopenalizam e se encostam e não fazem absolutamente nada. E sugam os outros. Outros tentam se mostrar tão fortes e independentes que não aguentam muito tempo nesse papel. Né? Mas, ao mesmo tempo, como é importante quem está muito próximo, os amigos e família, poderem ter esse discernimento. Não, ele consegue ou ela consegue fazer isso e aquilo, então eu vou dar esse espaço, eu não vou invadir aquilo que ela pode fazer, porque isso vai mais como ter pena. Exato. Né? Nossa, coitadinha, judiação. E o que a gente menos precisa no momento da luta contra a doença é que alguém tenha pena de você, né? A gente precisa de pessoas que nos apoiem, que levem uma palavra de encorajamento, mas não que se penalizem, porque isso não vai nos ajudar em nada, né, nessa trajetória. E uma coisa importante, Eline, falando da família, eu comentei que a gente reflete um pouco mais sobre a morte e a gente fala com a família sobre a morte também. Então, essa foi uma oportunidade que eu tive de falar com as minhas filhas sobre morte, né? Que a gente com criança, né? Então, essa finitude e também falar sobre essa questão da aparência, né? Porque para a mulher a gente perde o cabelo. Eu lembro que a primeira vez que eu tive o câncer, eu tomei a decisão de usar a peruca.
E hoje, olhando, eu acho que ali já era uma forma que eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha, né? Uma o câncer. negação. Exato. Ah, Depois, na segunda vez, eu já de cara falei, não, eu não vou usar peruca, eu vou usar lenço. E isso fica mais evidente. E aí você tem uma oportunidade de conversar com as pessoas que sim, você está passando por um câncer, você está tendo aprendizados, você está confiando num Deus que é todo-poderoso, que Ele pode te curar, mas Ele também pode não te curar. Então isso dá abertura para você falar com a sua família, com os seus filhos, sobre essa limitação que todos nós temos, né? Que é o nosso tempo aqui na Terra. a Thelma também faz parte da nossa capelania hospitalar. Então, ela tem sido bênção nos nossos hospitais. E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso também. É um tema muito importante, porque alguém que já passou pelo sofrimento, pela dor, e agora está consolando, está confortando as pessoas. E é isso que Deus faz conosco, né? O texto de 2 Coríntios, capítulo 1, fala sobre o Deus de toda consolação que nos consola em toda angústia, para que possamos consolar pessoas que passam por qualquer tipo de aflição, com o mesmo consolo que recebemos do Senhor. Como é que você tem exercido o seu ministério na capelania hospitalar? Eu lembro quando eu fui fazer o aconselhamento com você, Eleni, que você começou a falar sobre talvez a possibilidade de eu fazer o curso de capelania, e ali eu esperei acabar todo o tratamento, amadureci um pouco a ideia, mas é tão interessante como você passa a ser referência nos locais que você vive, né? Então, no meu local de trabalho, quando alguém passa pelo câncer de mama, eles falam, vai conversar com a Thelma, porque ela já passou por isso. Às vezes aqui na igreja também, vai conversar com a Thelma. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de falar um pouco mais, além da minha própria experiência, porque primeiro que cada um tem uma experiência diferente, né? Podem ter algumas semelhanças, mas cada um tem um modo de enfrentar diferente. Então eu queria ter um embasamento maior, um preparo para levar além do que eu vivi, mas eu falar sobre Deus com essas pessoas. Sim. E aí, acho que passou uns 2 anos depois que acabou o tratamento, e eu resolvi que eu iria, então, fazer o curso de capelania, e fui fazer o curso de capelania sem a intenção de visitar em hospital. Ah, isso eu não sabia. Eu fui fazer porque eu queria ter esse preparo para falar com pessoas que chegavam até mim e que estavam passando pelo câncer de mama. Mas aí, quando a coisa começou a avançar, né, a gente vai para a parte teórica, depois para a parte prática, e aí, quando acaba o curso, vem então essa oportunidade da gente poder ajudar na visitação, e tem sido uma bênção, porque a gente revive no sentido de não esquecer os aprendizados que a gente tem durante o período da doença, né? Então, a gente vira a página, mas a gente não esquece, a gente não tira a página da nossa vida, né? E a gente também não resume a nossa vida a isso. Então, eu falo que eu tive câncer de mama, mas a minha vida não se resume a isso. Mas eu tive muitos aprendizados com esse enfrentamento da doença. E aprendi, né, Leni, às vezes a gente vai vendo também que existem muitas questões ligadas aí, você consegue, você vai, você pode, mas eu gosto sempre de lembrar de João 15, né, que quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. É verdade. E a gente não pode mesmo. Mas aí a gente vê lá em Filipenses, quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então é isso que nos dá essa força, né, para lutar durante a doença e depois para você dar andamento à sua vida também. Sim. Sabe que eu estou escrevendo um novo livro, tenho escrito vários nessa quarentena, mas este eu acabei de fazer a última revisão ontem e se chama Quando Estou Sofrendo. E um dos capítulos que eu pude desenvolver é justamente sobre o que falar e o que não falar para quem está sofrendo de uma doença ou para quem perdeu alguém querido. Porque é uma tristeza, gente. Mesmo nas nossas igrejas, as pessoas não sabem o que falar,
não sabem como se portar, não sabem o que fazer, ficam perdidas e às vezes falam umas bobagens. Nossa, é triste, não é? Então, uma coisa que a gente faz questão de ensinar nos cursos de capelania hospitalar, e principalmente esse curso de capelania hospitalar em EAD, que você pode estar fazendo, é só entrar no site capelanianasaude.org.br. E ali você vai poder se inscrever e começar o curso a hora que você quiser. São 10 minutos, de 8 a 10 minutos por dia, porque nós fatiamos as aulas, gravamos em estúdio, produzimos de uma maneira muito profissional, tá lindo. E você não precisa esperar turma alguma, porque o curso é feito individualmente. Mas você vai aprender como começar a dar ouvidos às pessoas. A gente não sabe como dar ouvidos. A gente chega com o discurso pronto, a gente vai para a visita pensando, bom, eu vou falar isso, vou falar aquilo, eu vou ler trecho tal da Bíblia, mas não é, talvez, naquele momento, isso que a pessoa esteja precisando. Então, nós vamos treinar você a aprender a dar ouvidos, captar a necessidade que a pessoa lhe traz, para daí saber o que falar, que texto bíblico usar na dependência do Senhor. Tudo isso é fundamental, mesmo que você, como a Thelma, antes de ir fazer o curso, não pensasse, né, em ficar trabalhando no hospital, como ela trabalha conosco na equipe de capelania, mas isso vai ajudar você para saber como lidar com pessoas enfermas em geral, na sua família, na sua igreja, na sua vizinhança. Vai ser bênção para a sua vida também. E uma outra coisa que eu queria contar para vocês é que uma das nossas capelanias está no Hospital Pérola Byton, que é um hospital que lida principalmente com câncer na mulher. A Thelma ficava muito linda com aquele turbante, cada um diferente do outro, muito bem colocado. Mas aquelas mulheres que estão ali no Hospital Pérola Byton nem sempre têm condições de comprar um turbante, um lenço diferente. Então você pode nos doar, pode trazer aqui mesmo para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque nós vamos então doar para essas mulheres em tratamento do câncer, principalmente no Hospital Pérola Byton. E você vai ver que vai ser uma bênção enorme para tantas pessoas. Thelma, quero ler aqui alguns comentários que chegaram para a gente no chat do programa. A Ruth Sobrinho diz: eu cuidei de minha mãe com câncer de colo. Depois de 35 anos curada, o câncer voltou violentamente e foi muito dolorido para mim. A Liliane Lago diz: boa tarde. Tenho uma amiga que está tratando pela segunda vez um câncer. A mancha agora apareceu no pulmão. Gostaria de adquirir esses livretos para dar de presente para ela. Desde já agradeço. Então, os livros que nós estamos indicando, cuidando de quem cuida, para o familiar do paciente que está cuidando de alguém com câncer ou com qualquer enfermidade. E também o Deus não se esqueceu de você. Outro livro que eu escrevi nessa época que eu tive o câncer foi, como que é? Auxílio de Deus no câncer? Qual foi? Deus é maior que o câncer. Deus, o meu Deus é maior que o câncer, exatamente. Este está na editora Cultura Cristã. E você pode pedir pelo correio, eles mandam para você. Então, são experiências com Deus em meio ao câncer, em meio ao sofrimento e como a gente cresce, como a Thelma está falando, como a gente cresce. Né? Talvez como José ou como Jó, no seu livro, a gente possa, como José, chegar ao fim da história e falar: eu sei que o Senhor transformou o mal em bem. Quanta coisa eu aprendi, como eu amadureci no meio de todo esse processo.
E como Jó falar, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. É isso mesmo. Uma coisa que você está falando sobre o Pérola Byton, né, Irene? Sim. E a gente aprende no curso da capelania, é que em nenhum momento eu vou na visitação para falar do meu problema que eu tive. Ótimo. Né? A gente vai para ouvir e a gente tem, então, uma vez que eu já passei por aquele problema, e nunca é igual, porque cada um reage de uma maneira diferente, você tem uma dimensão. Mas a gente não vai lá para falar sobre o meu problema, né? Hoje a gente está aqui por conta do Outubro Rosa, para alertar, para falar um pouquinho sobre isso, mas no processo da visitação a gente não fala de nós. Né? A gente vai levar essa palavra de conforto e isso é muito, muito bom, né? Sim. Porque não é sobre nós, é sobre o Deus que age através de nós que a gente vai falar na visitação. Isso. Porque este é o sentido do texto de 2 Coríntios, né? Capítulo 1, versículos 3 e 4, que fala que o Senhor que nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar pessoas que passam por qualquer tipo de tribulação, com o consolo que recebemos de Deus. Então, vai apontar para Ele, não vai apontar para nós mesmos. Vai apontar para a nossa fragilidade, para a nossa pequenez, mas como o Senhor nos confortou durante esse tempo de angústia, de sofrimento, e como nós conhecemos muito mais do caráter desse Deus, quem Ele é, como Ele nos sustenta na nossa fragilidade com a sua força. Ele não pede que nós sejamos fortes, né? Ele pede que nós dependamos dEle. E eu, relendo, eu fui escrevendo essa semana em cima do livro de Jó e eu fiquei boquiaberta de relembrar quanto Jó abre o coração com o Senhor. Que liberdade ele tem para falar, Deus, eu não estou entendendo nada. E tudo que me aconteceu, eu era um homem bom, fiel, temente a Deus, que me desviava do mal. E olha só o que aconteceu com a minha casa, com a minha família, perdi todos os meus filhos. Quantas questões aparecem no meio do sofrimento e como é importante a gente poder olhar para o Senhor. A gente ter esse relacionamento através da pessoa de Cristo, que morreu numa cruz no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados, para nos dar paz com Deus, para nos dar a certeza de uma vida eterna, mas também para deixar um caminho aberto. Nós podemos falar com Ele, nós podemos chorar no colo dEle. Nós não precisamos segurar todo o sofrimento para nós mesmos e tentar fingir para a nossa família, para os nossos amigos que está tudo bem. Às vezes as pessoas vêm perguntar para a gente, e aí, como é que você está enfrentando a dor? E você fala, tudo bem, não. Estou tirando de letra, não, eu dou conta. E depois desaba. Não é por aí. Não é. E a gente, é interessante que depois, né, Deus vai lá para Jó e fala, vou só te contar algumas coisas, né? Então, quem sou eu e quem é você? Então, a gente precisa sempre estar lembrando disso, né? Da nossa insuficiência enquanto seres humanos. E a gente precisa desse Deus para nos ajudar a conduzir, porque a gente, por nós mesmos, a gente não consegue, né, Eleni? A gente não consegue dar um passo sem que Ele esteja ali nos sustentando. Então, a doença nos faz lembrar dessas coisas, né? E isso é muito bom. Muito bom. Thelma, ao finalizar o tratamento, surge a pergunta, o que eu posso fazer para não ter recidiva? Existe essa possibilidade? A alimentação pode ajudar quanto à prevenção? Existe uma questão envolvendo o tratamento, Eleni, que à medida que a gente está cercada por médicos, a gente
se sente totalmente cuidada e estamos ali na luta contra esse câncer, né? Então, a gente faz a cirurgia, a gente faz a radioterapia, a quimioterapia, depois tem os medicamentos orais, que é muito comum no tratamento do câncer de mama se estender por alguns anos. Mas quando acaba, né? Quando você chega lá e o médico fala para você, olha, você agora pode voltar só daqui 6 meses, daqui 1 ano, vai fazer os exames periodicamente por 1 ano, a gente meio que se olha ao redor e fala, bom, e agora, né? O que eu tenho que mudar na minha vida? Porque, lógico, a gente não quer ter câncer de novo. Claro. Mas uma vez que você teve uma vez, a gente passa a ter mais chances de ter uma segunda vez, né? Então, em termos de alimentação, o que eu queria deixar como mensagem é a gente não precisa ficar neurótico, né? Buscando, tirando tudo aquilo que, porventura, possa ser um fator de risco. A alimentação ela é um dos elementos aí nesses fatores de risco. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa ter um estilo de vida saudável, a gente precisa manter-se ativo, a gente precisa buscar na alimentação nutrientes que são protetores, né, da nossa saúde, e isso para que a gente possa contribuir para o nosso bem-estar, né? Não tem como a gente se blindar, né, do câncer. Não tem como. A gente sabe de pessoas que às vezes têm um estilo de vida ultra saudável e que tem do mesmo jeito. Então, a gente tem muitos fatores que desencadeiam. Mas, sem dúvida, se você tiver uma alimentação variada, equilibrada, cuidar da sua saúde, isso é uma forma que a gente tem de prevenir, né? Tendo um estilo de vida saudável, então tendo horas de sono de forma adequada, tentando controlar o estresse, que não é uma coisa muito fácil da gente controlar nos dias de hoje. Mas e descansar no Senhor, porque pode ter de novo? Pode. E a gente tem algumas coisas a gente tem como evitar, né? Mas não tem como a gente se blindar totalmente. Então eu acho que é isso, é cuidar da sua alimentação, da sua saúde, do seu estilo de vida, das suas horas de sono, ter uma alimentação saudável, mas prazerosa também, né? Você não pode ficar vítima aí de uma alimentação sem agrotóxico, não tem como a gente fazer isso. Mas buscar, de uma maneira geral, evitar, né, excesso de conservantes na alimentação. Então, tem coisas que dá para a gente viver bem sem, ou pelo menos no dia a dia. Então, dá para a gente viver bem sem refrigerante, dá para a gente viver bem sem alimentos que tenham muito corante, conservantes. Isso dá para a gente conseguir, é uma forma que eu tenho, né, de preservar a minha saúde tendo uma alimentação saudável. Certo? Excelentes conselhos. A Liliane Lago diz assim, Solange era da Igreja Presbiteriana em Prado, Bahia, mas hoje ela não frequenta mais nenhuma igreja e eu gostaria muito de orientação bíblica para quando visitá-la, versículos bíblicos de encorajamento. Liliane, é muito importante a gente relembrar isso que nós falamos aqui, sobre aprender a dar ouvidos. Eu sei que o seu desejo é chegar lá para ela com alguma coisa que dê esperança, que a motive, que a faça repensar a sua fé, voltar a frequentar a igreja. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é estar em oração. É depender do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai nos dar a palavra certa na hora certa. E é importante você ir ao encontro dela, porque ela precisa de amigos que possam estar próximos, mas que possam dar ouvidos. Então, chegue demonstrando carinho, demonstrando que você a ama como amiga, como irmã e que você está interessada em saber como você pode ajudá-la. Então, quando você se coloca à disposição, a pessoa também começa a se abrir. E a partir das palavras que ela lhe trouxer, dos assuntos que ela lhe mostrar como urgentes na sua vida, Deus vai lhe dar palavras para responder a essas questões que ela levantar. Então, sempre serão assuntos importantes para ela, porque foram do interesse dela. Ela levantou, ela trouxe à baila esses assuntos. E use também literaturas como essas que eu mostrei aqui, porque vão ajudar bastante você mesmo a saber como lidar
com a sua amiga, com a sua irmã que está em sofrimento nesse tempo difícil. Eu quero terminar o nosso programa aqui, temos poucos minutos, e quero agradecer muito, Thelma. Foi muito preciosa a sua participação, as dicas que você nos deu quanto à alimentação, mas principalmente o que você contou sobre a ação do Senhor na sua vida. Como é importante a gente aproveitar esse tempo ruim, o tempo de vale, de sombra, para andar de mãos dadas com o Senhor e saber que Ele nunca nos deixa, nunca vai nos abandonar. E tem duas coisas, quando às vezes as pessoas elas não sabem o que falar, né? Às vezes é uma pessoa até desconhecida, mas eu lembro de duas pessoas que durante meu tratamento eu não as conhecia. Uma foi aqui na igreja, que ela chegou para mim sem me conhecer e falou: eu e minha família estamos orando por você. Isso é muito gostoso da gente ouvir, saber que tem essa rede, né, de irmãos e de conhecidos orando por você. E uma outra foi no meu serviço, eu chegando no serviço, um dos seguranças, ali na entrada do carro, ele para e fala: eu lembrei da senhora professora e nós estamos orando pela senhora na nossa igreja. Então isso é muito gostoso. Então quando você não souber o que falar, o que fazer, ore pela pessoa, que isso... Sim. E conte para ela que você E conte, exato. Isso traz um conforto. Isso é um estímulo para ela, muito grande. Eu achei um versículo muito incrível e eu quero brincar com a Thelma, porque eu achei na versão Bíblia, versão A Mensagem, um versículo que fala também sobre alimentação. E ele fala assim: se a tua revelação não tivesse... deixa eu só ler aqui, porque está em letra pequenininha. Se tua revelação tivesse me agradado tanto, eu teria desistido na hora da dificuldade. Mas nunca me esquecerei do conselho que me deste. Salvaste a minha vida com palavras sábias. Eu me tornei mais sábio que os velhos sábios, apenas por fazer o que me aconselhas. Vigio os meus passos, evitando as valas e as trilhas da maldade, para com o tempo todo guardar tua palavra. Não me desvio da rota que designaste, porque tuas coordenadas são as melhores. Tuas palavras são seletas, preferíveis à melhor comida caseira. Com tua instrução, consigo compreender a vida. Por isso odeio a propaganda enganosa. Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. Eles lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Salmo 119, versículos 98 a 105, na Bíblia, versão A Mensagem. Muito interessante, não é? Muito bom. Uma palavrinha para você terminar, de 20 segundos. Se apeguem a Deus, Ele é capaz de dar uma paz para nós enquanto a gente está nessa luta, que é aquela paz que excede todo entendimento. A gente consegue, se apegando a Ele, e viver em paz. Deus abençoe muito a sua vida, Amém. o seu ministério na capelania, o seu trabalho, principalmente a sua família. Amém. E o seu relacionamento com o Senhor em primeiro lugar. Amém. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco e até sexta-feira que vem no Capelania, Gente Cuidando de Gente. Até mais!